Uma alegria muito grande. Eu estou aqui com a minha querida professora Fábia Cristina, ela que está com o TB Express. Exato. Parabenizar primeiramente por este novo meio de comunicação que temos em Telemaco Borba, a senhora que estava ali com o Tribuna. Falaremos, né, aí algo a respeito, mas o importante é agora este novo trabalho, a senhora que está junto com a nossa querida amiga Ariane Gural também, não é? Aí, professora, obrigado novamente por me oportunizar a te entrevistar lá no Tribuna. A senhora me deu espaço para que eu fosse entrevistado, muito obrigado. Ou seja, professora Fábia, a senhora é sempre tão querida com esse rapaz. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vou aproveitar o meme, né? A gente começa, depois a gente melhora. Que isso, professora, tá ótimo. E daí foi assim, a Tribuna foi um sonho, assim, a gente começou, daí deu um desvio de retas, e daí eu falei, não tem problema, então a gente vai agora com o TB Express. Exato. Então o novo meio, a gente começa agora com publicações online somente, e daí futuramente agora, à medida que as coisas vão se encaixando, a gente tem mais experiência agora, né? Eu estou entrando no curso de jornalismo também. Que legal! Porque, né, tem que ter... Que ótimo! E daí se aprimorar, né? Daí a gente vai se aprimorando, vai acertando, aparando as arestas, né? E vamos fazer com esse sonho se transforme em realidade na nossa cidade. Olha que legal. Toda vez que eu recebo a notícia que alguém entrou no curso de jornalismo, eu fico numa alegria que você não tem nem ideia. Por quê? Primeiro, que será um jornalista ali credenciado, graduado, isso nos dá uma tranquilidade de saber as regras do jogo. Se fizer fora das regras do jogo, está sabendo o que está fazendo. Então nós, amigos de caminhada, poderemos falar, olha, infelizmente, porque quando um peca, todos acabam levando a culpa. Sim, com certeza. Esse episódio, por exemplo, que aconteceu com a Tribuna, não tem ideia. Chegaram em mim e falaram assim, ô Bereque, como que você furta lá o microfone, como que você furta lá o material lá? Eu falei, não, eu não, pelo amor de Deus, eu sou o rapaz do Oberecando. Ah, você é do Oberecando? Ah, então tá. Não foi você? Eu brinquei, tá doido? Né? Então, professora, é muito legal que a senhora também, não, primeiro, a sua credibilidade, a senhora é uma pessoa tão querida, né? Mas é muito legal saber que a senhora está aí cursando jornalismo, por saber que também terá mais essa credencial a seu favor. Exatamente, porque quando eu tenho 35 anos de trabalho, então eu já me aposentei do padrão de matemática e falta 2 anos para física. Daí a minha grande preocupação, o que eu vou fazer? Porque eu tenho 54 anos, né? Então daqui 2 anos dá 56. A gente ainda tem muito a contribuir, né? Exato. E de uma das áreas que eu gosto muito é comunicação. Exato. Então eu gosto muito de ler, de assistir lives, de política, de construção, de plantas. Então eu gosto desse tipo de coisa. E daí eu falei, sabe do que? Acho que eu vou pro ramo da comunicação. Eu sempre falo que a maior frustração da gente não é o dinheiro que a gente perde. É a expectativa que a gente perde. Exato, professor. A expectativa não tem dinheiro que cubra. E daí quando a gente veio essa ideia de fazer um tipo de jornal, já veio o jornal impresso, voltar para o jornal impresso, fazer um site, fazer o jornal online, fazer podcast. E daí o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer. E daí, como eu ainda atuo 40 horas em sala de aula, eu não posso me dedicar exclusivamente à empresa de comunicação. Exato. Então você tem que pedir para delegar funções, pedir para colaboradores, né? E daí, infelizmente, não deu certo essa ação, né? A pessoa... Lá no Tribuna. Lá no Tribuna, né? Então, nós fizemos, né? Várias pessoas apoiaram, fizemos uma força-tarefa lá. Uhum. E daí a pessoa que era responsável de São Chefe, a pessoa simplesmente abandonou. Uhum. Abandonou, levou chave, levou equipamentos, e deu uma trabalheira para... Né, para recuperar, ainda, agora a gente tem ainda microfones. Para recuperar algumas coisas, né? Sim, se você olhar aqui na minha sala, tem vários equipamentos aqui, ó. Mas ainda faltam. Falta ainda 5 microfones, microfones que não foram tão baratos. Se você, de repente, tiver oferta aí de microfones e tal, antes liga para a professora Fábia. Sim, são 2 sem fios preto, 2 de lapela e um que é de conectar no iPhone, que tem
aqueles 2 microfoninhos. Na verdade, os microfoninhos ficaram, ficou só a peça que foi levada. Só que daí, o que acontece? É a expectativa da gente. Então, eu sempre falo que é como você marcar um aniversário, ter os convidados e o bolo não chega para o aniversário. Cadê o bolo? Cadê o docinho? Não veio o docinho. E você vai perguntar para a pessoa que fez a festa, ficou incumbida de fazer o bolo, eu errei a data. Como assim errou a data? Expectativa de tudo. Então foi tudo ali sonhado, procurado, feito a logo com carinho, mandando fazer. Você conheceu o nosso espaço, né? Eu dei entrevista a vocês. Sim, exatamente. Então, daí de repente, eu falei, não, então o negócio é começar. Então nós começamos, erramos, daí a gente vai começar de novo. Só que daí tem um detalhe. A senhora e a Ariane colocaram lá três matérias e vocês estão muito bem, obrigados. Vocês já estão lá com quase 20 mil visualizações. Pois é, pense assim, foi uma coisa muito legal. Então a gente montou a logo, a gente já está assim com quase 100 seguidores. Olha que legal. E já 20 mil visualizações, basicamente. Olha que legal. Para quem quiser seguir, fala. Arroba tb.express, oficial. Veja bem, Telêmaco Borba é uma cidade de 75 mil habitantes. Baixou, viu, gente, o censo, tá? E aí, tem espaço para todo mundo. Sim, com certeza. Né? O legal de Telêmaco é isso. E o legal do Oberecão, o legal do TB Express é entender que tem espaço para todos nós, né, professor? Sim, e como eu e a Ariane, nós sempre trabalhamos juntos. A gente está de uma caminhada muito longa já. Nós trabalhamos no Senai, no SESI, fizemos muitos projetos juntos, fomos até premiados, assim, o projeto de pilha e bateria, fomos para São Paulo. Olha que legal, sim. Então nós já temos uma caminhada juntas, né? E a Ariane ia trabalhar com a gente no Tribuna. Daí o que aconteceu? Daí quando ela foi fazer um trabalho lá, ela se desentendeu com o outro editor, e daí o que aconteceu? Ela bichou, né? Não quis ficar. E daí ela montou o Telêmaco Pod. Isso. Depois, em função do que aconteceu lá na Tribuna. E eu fiquei muito assim triste, porque eu queria ela com a gente, né? Eu sempre falo para ela, olha, Ariane, nos meus planos, assim, de empresa, a gente... Você está? Sempre, eu e ela juntas, né? Daí eu falei para ela, Ariane, então né, eu liguei para ela falou, não, vamos sim, é assim, assim, ela já deu as ideias também. Ela é muito parceira, muito proativa também. E assim, de uma competência, assim, fora do normal, né? E daí a gente, né, se encaixou. Estão se acertando. Eu fiquei sabendo que quando a senhora estava no Gero, o Berequinho também disse que de vez em quando era meio encardido com a senhora. O Dene do céu, coitada da professora Fábia, a mesma coisa com ela. Mas ela sabe que era coisa assim de um adolescente que já era meio, não enxeridinho, mas assim, sei lá, o jeito da madeira. Só que daí, quando eu, por exemplo, né, tem gente que fala, é o jeito da madeira, mas quando a pessoa está errada, no meu caso, tem que se consertar. Sim. Né? Então eu peço desculpa para você. Que eu conheço o Berec então, no tempo do Gera. Então, eu tinha assim, uns 14 anos. Por aí, mais de 40 anos. E daí, quando você quer cantar assim, eu fui cantar salmo. E eu peguei lá e fui tudo faceira cantar salmo. Essa criatura aqui, chega e falou assim para mim, escuta aqui, tem que ter misericórdia de você canta muito mal. Ai, professora, eu não faço. Eu falei isso. Eu falei, ai, Berec. Mas eu não lembro. Eu fiquei traumatizada. Então tá, passou. Daí, passou o tempo, Eu falei para a professora que não precisava ela falar isso. Como ela falou, eu não vou apagar. Imagina, ele falou que eu canto mal. Mas, muito obrigado você falar. Não, professora. Eu vi que meu negócio não é cantora mesmo. Eu só gosto de cantar. Mas você não viu a entrevista minha com o Lúcio? Ou você assistiu? Vi com o Lúcio. Você viu na hora que eu comecei a cantar? Lá, eu lembrei de você, porque eu falei, Lúcio do céu, deixa eu continuar a entrevistar. Porque para cantar, eu podia ter dado o alô para você. Falar, viu, Fábia? Eu que estou merecendo a crítica. Você fala o que eu falo, faço, mas não o que eu falo. Exato, alguma coisa assim. Outra coisa, depois a gente teve um outro episódio quando a gente foi para Jandaia fazer vestibular, né? Lembra? Daí eu queria fazer pedagogia, eu estava fazendo matemática. Exato. Daí falei assim, todo mundo ia para Jandaia, né? Exato. Jandaia é o ponte, né? Exato. Falei, eu quero ir também, né? Exato. Daí eu fui, fiz vestibular de pedagogia, a gente ficou na mesma casa, né? Verdade. A Terezinha, Exato. né? Lembra? Ai, tempo bom, né? Nossa.
A gente ficou lá na casa, fez vestibular, daí eu fiz mais 2 aulas só. Ah. Ai, daí eu dava aula a semana inteira, fazia matemática à Nós noite. somos amigos por algumas semanas ali Da casa estudante, da casa né? estudante Fazer ali. vestibular, fazer as primeiras semanas Verdade. acho que você estudou lá, daí, né? Você Estudei, ficou lá, né? fui assessor de imprensa por 8 anos, por 10 anos. Da Daí faculdade. nessa época, isso aí foi acho que em 1993, eu acho. 96. 96? Aham. Isso. Que legal. Daí eu não, era muito cansativo. Ah. Então eu tinha 40 horas aqui, trabalhava, fazia matemática à noite, daí no final de semana eu não tinha pique para fazer. Professora Fábia, deixa eu entrar numa questão com você. Você dá aulas também para a educação dos jovens e adultos. Sim, eu fiquei lá, meu pai, aposentei lá. Ah, tá. Professora, eu tenho que parabenizar todos os professores de educação de jovens e adultos, porque vocês, além de ensinar muito bem, vocês têm uma compaixão muito grande, porque entendem cada realidade daqueles alunos. Professora, é uma lição de vida, né? Sim, eu sempre falo que a minha vida teve 2 momentos na profissão que me deixaram assim muito melhor como pessoa. Quando eu dei aula na alfabetização de 1ª a 4ª série, ensinar as crianças a ler, na 1ª série, Costa Silva. Olha que legal. Que eu comecei a trabalhar lá, passei no concurso e trabalhei 5 anos pela prefeitura. Assim, eu achei que ser professora de 1ª série, ser alfabetizadora, me fez uma pessoa muito melhor. Sim. E depois, quando eu entrei no CBJA foi em 2004. Quando eu falei imagina, porque lá já é sensacional, gente. Ah, eu imagino, De isso é uma verdade, graça. de verdade. De 2004, no tempo que o CBJA era na escola de aplicação ainda. E daí você trabalhar com essa história, com a trajetória deles, porque ele ficou fora da faixa etária dele, né? Ele está retomando, ele tem uma história e ele não consegue acompanhar. Você tem que ter uma didática totalmente diferente, que você tem que ter afetividade para ele ficar na escola. E daí você vai ter que ensinar a mesma coisa de uma outra forma, atender individual. Assim, você mostra, daí eles têm carência de contar para você como foi o dia de trabalho dele, como foi o relacionamento com o esposo, com o filho. Então você tem um vínculo organizado no EJA, assim, fora de sério. Então, assim, eu acredito que o EJA me fez uma pessoa muito melhor. E eu acho, assim, que todo lugar tem que ter uma escola EJA. Para recolher essas pessoas, tem pessoas mais velhas que precisam estudar. E outra coisa, um point na escola. Exatamente. Entendeu? Você não ensina, só aprende só conhecimento científico. Você aprende a se relacionar com as pessoas. Você aprende a se portar diante de uma situação. Exato. Então, a escola, a EJA é fundamental. Vocês compartilham experiências Sim. na hora do diálogo. Nossa, isso é uma coisa... Você tem um aluno, por exemplo, que chega totalmente arredio, meio medroso, caladinho. E daí ali ele aprende a se comunicar. Então, na prática também, né? Muito, o EJA, nossa. né? O EJA, assim, eu acho assim que para a sociedade, Uhum. olha, o que mais assim melhorou a vida das pessoas foi o EJA. Quero fazer uma homenagem aqui. Ele já saiu lá, deixou de ser inquilino da minha irmã, que a minha irmã precisou da casa, mas tem o menino que era inquilino da minha irmã, que é o seu aluno, que era sorveteiro também. Ah, o Edmilson. Quero deixar aqui, Quero deixar aqui uma homenagem ao esforço dele. O Edmilson, assim, é uma pessoa maravilhosa. Assim, e que a história dele, né? Eu, assim, sou fã dele, número 1. Então, Edmilson, ó, um beijo pra você. E você sabe que a professora gosta muito de você. E você tem que voltar e terminar o ensino médio. Legal, isso é muito bom. Um abraço para você também. Sabe que tem uma consideração enorme. Agradeço você pela compreensão na época em que a minha irmã foi muito querido, né? O professora, Telêmaco Borba. Vamos falar de Telêmaco Borba. Hoje não vamos falar muito de política não, viu, gente? Estão meio bravos com nós aí e tal, então não vamos falar muito de política. Fiquem tranquilos. Quem está aí querendo ver se o Berec vai falar disso, daquilo, hoje... Sabe por quê? Porque a professora Fábia, ela é uma liderança política na cidade. Eu sou um jornalista, que também a gente acaba sendo, tendo a voz aí na comunicação também na cidade, na minha pequenez, inclusive literal. Então, hoje a gente vai falar aqui da comunicação, de Telêmaco Borba, mas vamos ser mais tranquilos hoje, né? Professora, Telêmaco, quais são as expectativas para Telêmaco? O que a senhora vê para Telêmaco Borba em termos de futuro, em termos de presente? Nós faremos 61 anos agora, dia 21, e tem uma curiosidade que eu tenho que contar para a senhora. 61 anos, quando você vai para o seminário, roupas, tem que ter um número para ir para a lavanderia para que você fosse reconhecido na volta, né?
O número de roupas, meias minhas, todas eram 61. 61. Então, eu estou muito feliz com o aniversário deste ano. Ai, Que lembra o número que eu tinha lá no seminário. nossa, eu nem sabia que era marcado os números. Era marcado porque era tantos alunos, né? Na época, né? Isso, gente, eu tinha 15 anos. Então, esse ano, o aniversário desse ano, eu jamais vou esquecer que são 61 anos. Aqui. Professora, Telêmaco Borba, conte. Olha, eu, assim, gosto muito da minha cidade. Eu nasci aqui, me criei aqui, se formei aqui, constituí minha família aqui, tive os meus filhos. Deixar um abraço ao seu esposo. O Osneri. Osneri, muito obrigado pelo carinho, acabou de chegar, inclusive, muito obrigado pela tolerância, você é muito querido. Não, Seus meninos também, muito queridos. Daí tem os meus filhos, né, a Mariana e o Pedro, os dois daí se formaram, moram em Curitiba agora, né, os dois são engenheiros. Então a minha vida aqui, eles falam assim, mãe, vem embora para Curitiba, vem aqui, vocês têm casa aqui, né, só que eu até faço meu tratamento de saúde em Curitiba, só que eu falei, não, eu gosto do Telêmaco, eu prefiro o dia que tem consulta, eu vou daqui para lá. Eu prefiro fazer esse trajeto. Eu gosto daqui, entendeu? Só que eu penso assim que nós temos que avançar muito ainda, porque a gente sabe que a nossa cidade tem pouco lazer, tem pouca opção para as crianças quando terminam o ensino médio, essa opção de escola. Então tem que ser investido aqui, até num campus universitário, gratuito. Não vou dizer que a FATEB é muito importante, que a educação ela é muito importante, mas assim tem que ser algo gratuito. Para os alunos terminar o ensino médio, eles irem já para o mercado, tendo uma opção de uma formação mais qualificada. Porque daí o que acontece? A maioria que termina o ensino médio em escolas públicas, ele não vai estudar, porque ele tem dificuldade para ir fora, não tem as questões financeiras. Então eu acho que a nossa cidade aqui, para ela ser melhor ainda, tem que investir maciçamente em cursos profissionalizantes. A prefeitura tinha que olhar com um olhar assim, mais assim, genuíno para essa área. Principalmente para fazer uma universidade municipal aqui. Nós temos cacife para isso. A nossa arrecadação é muito grande. O campus ali, o campus não pode ficar parado. Eu, quando passo no campus ali, tenho vontade de chorar ali. Aquela velho... O campus da UEPG? Uma quinquilharia ali. Aquilo lá tinha que ter vida, tinha que funcionar de manhã, de tarde, de noite. Com vários cursos ali. Tem condição de fazer isso daí. Então, eu acho assim que os nossos governantes, né, o nosso executivo, tinha que trabalhar em cima dessa linha. Nós sabemos aqui que o campo industrial aqui, para trabalhar com outras, não temos matéria-prima, né? Como vai abrir uma fábrica de tampinha aqui, se não tem polipropileno aqui? Para trazer lá de fora, para trazer aqui, fica muito caro, não é viável. Então, o que tem que fazer? Tem que trabalhar, o que a gente vai ter que fazer? Trabalhar em conhecimento científico. Essa é a saída para Telêmaco Borba. E eu acredito que quando uma transformação de uma sociedade, de uma família, de um país, é a partir da educação. Eu vejo lá pelo EJA, aproveitar. Quando a gente pergunta para eles, fala assim, por que você está voltando para a escola? Eu estou voltando, professor, porque eu vou ter uma promoção no meu trabalho. Exato. Se eu não tiver concluído o ensino médio, eu vou perder. Exato. Ah, professor, eu estou voltando porque eu perdi muito tempo já. Eu quero trabalhar, eu não sei. E daí, sem ter ensino médio, ninguém vai me contratar. Eu preciso concluir o ensino médio. Eu preciso concluir o ensino fundamental. E você pergunta para ele, por que você parou de estudar? As respostas são sempre porque eu queria trabalhar. Porque agora ele tem que permanecer no trabalho, tem que concluir o curso dele básico. Exato. Né? E daí ele quer ganhar mais. Então, isso aí é importante para a sociedade. Então, eu acho assim que de tudo que a nossa cidade precisa, precisamos de emprego, com certeza, mas nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento científico. Às vezes falam assim, que escola não dá dinheiro. Eu falei, escuta aqui, ó. Tudo que eu tenho a partir da escola. Eu tenho a partir do meu trabalho, Exato. que foi que eu consegui com o conhecimento científico. Exatamente. Eu não consigo, o que eu ganho hoje, jamais, se eu não tivesse um curso superior, se eu não tivesse mestrado, eu jamais teria ganhado. Exato. Entendeu? E as pessoas, eu sempre falo para meus alunos, uma relação simples e direta. A quantidade que você ganha, honestamente, está diretamente ligado à quantidade de tempo que você se dedicou estudando. Exatamente. E as pessoas acham que caiu do céu, né? O mestrado seu, que caiu do céu o tempo que você despendeu para a tua universidade e tal. Não, gente, foi muito esforço. Muito esforço, né? Né? E a sua vida também, como docente também, né? As pessoas acham que, tipo, dou uma aula, daí volto para casa à noite. Não, é direto no colégio. Não, então você tem assim a tua vida fora,
Eu sempre falo, eu nunca não consegui ver meus filhos andando, falar a primeira palavrinha. Então, os meus filhos chegavam no ponto de chamar minha mãe de mãe. Eu era a Fábia, porque eles ouviam a gente chamar minha mãe de mãe. E eles ficavam muito tempo com a avó. Exato. Então, eles ficaram muitos anos chamando minha mãe de mãe. Aham. Porque você ficava 40, 60 horas trabalhando. Aham. Eu sempre trabalhei cedo, tarde e noite. Uhum. Trabalhava 40 horas no estado, trabalhei 20 horas na prefeitura, trabalhei 10 anos na FATEB, trabalhei na Clabin dando curso, mas sempre com o meu padrão no estado. Eu sempre falava, exato. o meu trabalho é aqui, o restante eu faço para complementação de renda. Exato. Então sempre eu tive essa perspectiva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você consegue, né? Como que você é corajosa e salva a humanidade sendo professora de física e de matemática? Menina do céu, então uma gratidão por vocês terem essa coragem. Olha, eu vou falar, eu até falei para os meus alunos essa semana. Gente, claro que é uma brincadeira, porque, meu Deus do céu, é super importante, super importante. Mas os alunos geralmente Não gostam. E o aluno sabe que para ele estudar matemática, ele tem que ser metódico, ele tem que ficar quieto, ele tem que ter o caderno organizado, ele tem que ter o lápis apontadinho, ele tem que prestar atenção, né? Porque o professor vai dar os encaminhamentos e ele não consegue fazer sozinho. É diferente de português, é diferente de história, que sozinho você consegue fazer leitura e consegue você se apropriar do conhecimento. É diferente de matemática. Porque matemática, se você não tem alguém para te mostrar o caminho, você não sabe trilhar sozinho. Não sabe, não adianta. E daí eu sempre falo para os alunos, né? Eu falo, olha, gente, vocês têm que se dedicar. Professor, você é muito brava. Não é questão de brava. É questão de eu sei que a importância aqui é o conhecimento. Eu sei que a importância de você saber uma regra de sinal, de você fazer um sexto ano bem feito, um sétimo ano bem feito. E nessa fase, os alunos não têm a noção da importância. Agora, viu? A importância na matemática. Olha que coisa assim tão improvável. A importância em física e matemática da interpretação de texto. Eu sempre falo para eles, quem não sabe ler, não sabe física. Quem não sabe interpretar, não sabe física. Veja bem, o menino pegou numa árvore 6 laranjas. Ele foi e perdeu 4 laranjas. Já a Mariazinha tinha 20 laranjas e dividiu com suas duas irmãs. Quantas laranjas Terezinha dividiu com as suas irmãs, por exemplo? Gente, não tem nada a ver o cálculo que eu estou fazendo com a primeira colocação, tem a ver com a segunda a partir da Mariazinha. E a gente pega ali a primeira e fica enlouquecido. Você não tem a contextualização. Exato. Então tem muito isso quando são pegadinhas de vestibular. Claro que aqui eu fiz uma coisa muito bobinha, mas a contextualização, a interpretação. Professora, como que pode? Eu sempre falo para as pessoas... Porque eu falei do João, não sei o que lá, mas só para encher linguiça. Para encher linguiça. E daí para complicar, né? Na verdade, era só da Mariazinha, isso. Tendo 20 laranjas, dividindo com as irmãs. Com as irmãs. Só isso. Porque isso aí que era a pergunta. Como que pode, né, a gente se distrair na matemática ou na física, né? E não ver esses detalhes? Não, a gente não vê. Porque a nossa mente, você tem dificuldade de você ler tudo que é horizontal, né? Olha tudo lá. que é grande, né? Então, o que você tem que fazer quando você vai fazer uma leitura de um exercício de física ou de matemática? Até o primeiro ponto você para. Então, um bloco de madeira de massa de 2 quilos. Parou ali. Então, você tem que visualizar. Massa, letra M, eu vou colocar aqui. Isso. Então, é 2 quilos, são 2 kg. Então, você já tem 2 dados ali. Você tem os dados. Daí, você vai para outra parte. Exato. Daí, esse bloco sofreu uma força de 8 newtons que empurrou ele para a direita. Exato. Ó, força F, 2 newtons. Então, calcula a aceleração do bloco. Entendeu? Então, ou seja, interpretação total e completa. Total e completa. Então, e a atenção, né? Se a pessoa não sabe. Daí, veja bem. Como que o cara vai fazer um exercício simples? Exato. Né? De força, de massa, aceleração ali, né? Da segunda lei de Newton, da relação fundamental da dinâmica. Como que uma pessoa vai fazer uma regra desse daí se o cara, numa bagunça, sem caneta, sem copiar do quadro, como que ele vai entender? Eu ia ficar surpresa se ele não entendesse nessa situação, nesse contexto. Exato. Não aprende de jeito nenhum. A gente está falando isso pelo seguinte... Eu tenho uma decepção total de perguntar para as crianças hoje quanto que é 8 vezes 5, eles olharem e falarem, não force a barra. Não estou forçando a barra, tem que saber. Gente, tem que saber. Não tem, viu? Desculpa te falar, daí muita gente fica brava que tem que decorar, né?
Mas a tabuada tem que saber. Tem que saber. E daí, você olha para o pessoal, professora, eles falam que você está forçando a barra. Tô forçando a barra. E a mãe briga com a gente ainda. Aham. Eu até falei esses dias passados, uma operação simples lá, né? Aham. Daí uma menina lá tinha 7 para tirar 6. Um exercício simples, né? Uma equaçãozinha, sempre chegou no resultado lá, né? 7 tira 6. Eu perguntei assim para ela, olha que é só você diminuir 7 de 6. Eu olhei assim, falei, faça 7 risquinhos e tira 6. Quanto que ficou? Ela olhou pra mim, 2. Ah, mas eu fiquei louca. Não, mas não era para menos. Gente, eu fiquei tão brava, acho que eu saí do meu centro de gravidade. Como que uma pessoa... Isso aí tem uma criancinha pequenininha, né? 7, né? Tirou 6, ficou com quanto? Como que a pessoa vai dizer que vai ficar com 1, com 2? Veja, eu, Edivaldo Breck, primeiro, quero parabenizar a senhora enquanto uma das lideranças políticas da cidade. A senhora deixou do PT, né? Deixei, É importante falar isso também. Quando eu estive na convenção de vocês respeitaram os meus pontos de vista, agradeço. Comentei com todo mundo na cidade, viu? Surpresa, alegria que eu fiquei. Eu quero te dar um abraço, que é o professor Reinaldo, viu? Sim, porque ele foi muito querido comigo ali, entendeu isso e tal. Então, professora, o fato do celular, por exemplo, em sala de aula, veja bem, tudo tem dois lados, tudo. Eu sou contra olhe bem, eu sou contra o celular dentro da sala de aula, porque o aluno tem que prestar atenção na aula. Esse é o ponto, olhe bem. Eu sou a favor do celular em sala de aula para evitar que haja doutrinação. E se houver doutrinação, o aluno tem como documentar. Então, tudo na vida tem seus pontos, tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Por exemplo, o Bereque, o Paulo Freire, tem alguns pontos muito positivos. Porém, a apropriação de alguns pontos do Paulo Freire por partidos fez com que ele fosse, desculpe, estamos na sua casa, fosse endemoniado, as ideias dele em muitos momentos, e fosse endeusado em outros. Então, eu acho, professora, que tudo na vida tem, quase tudo, claro, o seu ponto positivo e seu ponto negativo. Temos que ter o discernimento da onde é que nós vamos querer fazer análise. O Paulo Freire, na verdade, o Paulo Freire é um dos mentores da EJA, né, da Escola EJA, é o Paulo Freire. E que ele fala que a busca da aprendizagem a partir da prática da pessoa. Que a criança não vem, qualquer pessoa não vai para a escola sendo um livro sem páginas, sem ser escrito nada. A pessoa tem uma história, ela tem um contexto social, ela tem uma família que ela é inserida, ela tem uma realidade e ela tem aquele senso comum que ela aprende na sua casa. Eu gostei da questão da brinquedoteca na Papijã, e a brinquedoteca foi uma das coisas idealizadas por Paulo Freire. Sim. Né? Então, eu não gosto de Paulo Freire, mas eu tenho que dar a mão à palmatória, parabéns em muitos pontos. Que Paulo Freire diz assim, que a importância do conhecimento se faz na prática. Você tem que, tudo aquilo que você aprende, ele tem que saber o porquê e onde ele vai utilizar. Que às vezes o aluno fala assim, professor, não vou usar equação irracional. Só que a equação irracional não é que ela tem uma utilidade. Ela mostra para você que você tem uma metodologia, uma sequência para tomada de decisão. Isso que o Paulo Freire diz. O importante de relacionar as coisas com o assunto. Uma matéria não é uma gaveta sozinha, ela está vinculada com outras disciplinas. A importância da experimentação. A experimentação ela é muito importante na aprendizagem e no nosso dia a dia. Um pedreiro que nunca foi para a escola, mas ele tem experiência. Ele sabe a importância de achar um ângulo de 90 graus. Ele sabe como distribuir as cerâmicas no piso. Então, o que acontece? Isso aí, na prática, a gente pode fazer um cálculo. Quando nós estávamos construindo aqui em casa, eu subi lá em cima com o pedreiro e falei para ele assim, olha, seu Luiz, a gente vai com meu esposo buscar as telhas em Curitiba, e eu vou fazer bem certinho a quantidade. Eu fui com papel, ele falou assim, não, professora, só traz tanto. Eu falei, não. Ele vai ficar sobrando aí? A telha é cara, então eu vou fazer. Eu fiz um cálculo. Sabe quantas telhas sobrou? 10. Daí eu falei, cada vez que alguém sobe fazer alguma coisa, né, vai lavar o telhado, alguma coisa, eu falei, escuta aqui. Aí só tem 10 telhas para reposição. Isso faz quase 20 anos já. Se quebrar, não tem mais para repor. Daí o que aconteceu? Eu calculei ali. Daí o que aconteceu? Na medida que ele falou para mim, ia sobrar 100 telhas. Eu falei, mas 100 telhas é muito sobrar. Não, tem que sobrar menos.
Daí que eu fui lá, calculei, né, com base. Olha que legal. E a gente calculou, sobrou 10 telhas. Então, quando foi fazer o piso, eu fui lá, medi e tal, fiz o cálculo ali, então vai ser tantos aqui. Então, no entanto, aqui na minha casa, quando nós construímos, que a gente demorou 7 anos para construir aqui. Quando nós terminamos aqui, não tinha material de sobra. Olha que legal. Porque Bateu ali. bateu. Gabaritou. Então, eu falo para os alunos, então, você tem que relacionar, você tem que fazer experiência, você tem que aplicar isso aí para outras situações. Daí, por causa de política partidária, você acaba, assim, colocando um fulano de tal, uma fulana de tal, no calvário. E tem coisas, sim, boas que foram feitas. Você conhece. Você sabe que eu sou conservador. Você Sim. sabe que, né? Mas, quando o homem lá tá errado, acabou. Que fomentou para o pessoal ficar... Fomentou, num determinado momento, um dos filhos, fiquem na beira dos quartéis. Eu falava para os amigos meus, um amigo meu, Jandir, um abraço, Jandir, eu vou falar para você que eu vou falar teu nome. Jandir, eu entendo, a causa é importante, mas isso não vai dar certo. Vai chegar no final, vai dar problema. Eu era visto como ruim. Não pelo Jandir um amor de pessoa. Mas daí ele ficava meio ressabiado. Parece que você não torce pelo homem lá. Eu falei, não, eu torço, só que eu sou pé no chão. Quando eu falo conservador, sabe? Eu sempre falo assim, eu sou a favor da família. Eu acho que a família é a base da sociedade. Só que eu não sou tão hipócrita assim, né? Falar assim, um cara que tem 5 famílias, né? Vai falar só que a família dos outros não presta, só dele que presta. Você não concorda. Eu sou a favor da família, sou a favor das pessoas que fiquem junto, aqueles que se amam. Igual eu falei pra você, não sou contra nenhuma religião, eu sou católica. Mas se você se dá bem com quem é do candomblé, tem amigos lá, tem amigos evangélicos. Eu, Cariane, ela é evangélica, eu e ela estamos super bem. A birra que dá, professora, é que a minoria, muitas vezes, por causa do barulho, eles querem que se sobressaia a ideia deles do empurrão. Isso eu tenho certeza que a senhora não concorda. De forma alguma, né? não aceito isso aí. Que a minoria seja vista, e seja vista com muito respeito, né? Porém, a democracia diz que o que realmente terá que ter a prioridade é 50% mais um, que é a maioria, né? Então, o que realmente, de repente, o Brasil, não é só o Brasil, toda a Europa está com esse problema, mas o Brasil, de repente, falta esse entendimento, né? De repente, a minoria não fazer tanta grita e tanto o pessoal da maioria quanto da minoria se respeitarem mais, né? O que é democracia, Berec? Democracia é você conviver com os diferentes. Exato. Igual hoje lá Ai, gente, que papo legal. Quando na escola a gente estava falando lá, os alunos queriam, professora, no final do ano onde a gente vai viajar, vai de parque, não sei o que. Eu falei, olha, primeiro vocês não são uma turma só, são 3 terceiros anos. A gente vai ter que reunir os 3 terceiros e vamos colocar aqui quais são as possibilidades. É o de parque, é pra praia, é passar um dia em Curitiba, é passar ali no Itamar, então tá, essas possibilidades. Para ir aqui a gente vai gastar tanto, vai estar um dia, isso é que faz. Agora a gente vai votar. Isso quer dizer o quê? Se a maioria ganhou para ir para o Old Park, aquele pessoal que não ganhou, ele vai ter que acatar. Daí, porque ganhou aquele, eu não vou fazer mais nada? Não, gente. Por isso que se reuniu para pegar as melhores ideias, pegar qual que é a melhor forma de fazer. Eu também queria ir para a praia com os alunos, eu cansei de ir para a praia com os alunos. Só que diante da situação, gasta mais, fica mais tempo, os pais de repente não deixam ir. De repente, pelo andar da carruagem, é mais viável a gente ir para o de parque. Então foi uma conversa, eu falei para eles, isso que é democracia, gente. Daí um falou, professora, por que vão vender as coisas e cada um pagar o seu? Eu falei, pois é, só que cada um paga o seu, você não pode esquecer, você faz um acordo de cavaleiros. Cada um paga o seu R$50 por mês. Se você não for, você não tem direito de pegar seu dinheiro de volta. Porque todo foi feito um planejamento em cima dentro daquele total. Como que você não vai querer o seu de volta? Então as pessoas têm que saber como funciona. É assim que acontece numa eleição. Então eu votei no professor Reinaldo, sou fã dele e sou fã de ideias progressistas. Então o que acontece? Mas não é porque ele não ganhou, agora eu vou boicotar e vou ferrar o governo do prefeito. Não, eu quero que dê certo. Porque nós estamos no mesmo barco? Sim, lógico. Tal do avião lá, estamos no mesmo avião. Lógico, se der certo para um, é isso que eu falo, isso que é time, gente. O que é jogar o time? Não importa se é o Neymar que faz o gol, não importa se é o Careca que faz o gol, é o time dele que vai ganhar. Então, isso que eu falo. Então, quando
o meu candidato não foi o meu que ganhou, só que foi o outro candidato. Eu quero fazer de tudo para que o meu município seja melhor. Eu quero que o meu município seja mais limpo, que tenha mais trabalho, que tenha mais oportunidade, que seja mais justo, que tenha igualdade. Isso é ser progressista, isso é ser cristão. Exato. E pelo que você tem acompanhado no americano, eu vou aproveitar e vender o peixe também, é isso que se percebe do americano também. Sim, também. Por quê? Porque a gente está ali noticiando, como eu disse antes para você, a gente não combina a pauta, mas uma coisa que eu havia comentado com a professora Fábia, amanhã, se a professora Fábia for a prefeita, tratarei a prefeita Fábia com cordialidade, noticiarei a senhora, porque a senhora é uma autoridade constituída, né? Então, é isso que tem que ser feito, Assim, é isso que os meios de comunicação. isso. Claro que, quando tiver problema, nós vamos noticiar também, óbvio, por obviedade, né? E uma coisa que tem que ficar muito claro também, tanto homem quanto mulher, se estiver no cargo e precisar ser criticado, criticada, será criticado. As pessoas não podem, as pessoas brigam com as ideias, não com as pessoas. Exato. Então, eu não vou brigar com a Rita, eu vou brigar com uma discussão ou com um projeto que não está de acordo com aquilo que eu acredito, mas não com a pessoa. Então, a gente não pode pensar assim. Então, eu fico assim, muito triste com os meios de comunicação, né? É aquele ataque de pessoas assim, falando coisas feias, né? Que não são verdadeiras, e o outro vai falando e aumenta mais. Isso aí sempre existiu. Sempre existiu fofoca, sempre existiu mentira. Só que hoje ela está personalizada. Então o que acontece? Hoje com as redes de sociais, a mentira ela vai muito rápido. Exato. É diferente da verdade. Exato. Então uma mentira, ela anda muito mais rápido do que uma verdade. Para você corrigir aquilo, é muito igual agora, né? A questão do imposto de renda. O imposto de renda aumentou para o MEI. Gente, é o mesmo 5%. Só que o salário mínimo não aumentou? É 5% do salário mínimo. Exato, a porcentagem gente, é a mesma. É matemática básica. Se subiu, então vai ser mais em cima do salário mínimo. Quem que mandou o material escolar para os alunos? Foi o governo federal ou o governo estadual? O governo federal liberou as verbas para os estados. Ah, tá. Daí os estados que compraram no estado para fomentar o movimento do dinheiro no próprio estado. Então houve uma parceria aí, mas MEC, com a iniciativa do MEC. Do MEC. O MEC, se você olhar, se os pais olharem naquela pasta, naquela caixa, isso. O fundo tem ali o decreto, tem os dados do MEC, isso. Tem o lote que saiu do dinheiro, tem tudo ali. É legal, porque aí a gente já estabelece uma verdade também, né? É muito importante. Isso aí, então, na verdade, o que o governo estadual fez? Ele fez cortesia com o chapéu alheio. Não foi o governo federal, o governo estadual comprou aqui no estado. Foi legal, fomentou o comércio paranaense. Se você reparar as capas dos cadernos, uma capa lindíssima. Tem o trem lá de Morretes. Olha que legal, tem os pontos turismo. Uma graça. E foi feito aqui em Jandaia os cadernos. Olha lá, então o que aconteceu? O caderno Paraná inteiro foi feito aqui no Paraná. Fomentou a indústria, fomentou o trabalho, fomentou o dinheiro aqui no Paraná. Os lápis foi comprado aqui. Só daí tem que tomar cuidado para não colocar o carimbo como se fosse, né? É isso, então as pessoas têm que ver. Então, esse tipo de coisa que eu fico brava quando... Não que eu seja de esquerda, não é isso. Eu acho que é certo, o que não é certo, não é certo. Né? Todo mundo sabe que todo respeito, tá? Eu não sou eleitor do Lula. Mas daí o que é certo é certo. O que é certo é certo. Então, eu não posso falar, não. Agora, você vê que a farmácia popular, né? 43 medicamentos gratuitos, fraldas geriatras. Todo dia tem uma manchete do Lula lá no meu site. Então, graças a Deus, eu não misturo as coisas. Daí, o que acontece? Tem, né? Você vira? Vejo, né? Isso aí é bom. De vez em quando eu olho o Lula, dou risada pra virar na cama. Ô, Lula, pô. Não, eu falo sempre assim, né? A pessoa fala, eu sou contra dar dinheiro pro pobre, não sei o quê. Eu falei, gente, mas escuta aqui. Os deputados, você sabe quanto que eles ganham? Os deputados ganham auxílio paletó para comprar o terno dele. O pessoal viaja, igual, não vai muito longe. Veja aqui em Telêmaco. O pessoal vai fazer curso para embolsar dinheiro. Aqui em Telêmaco Borba, porque é o calcanhar do cachorro. O que acontece lá, acontece aqui, acontece lá também. Qual que é a projeção para isso daí? Isso aí é roubo de dinheiro público. Só que aí nós entramos naquela questão da matemática com um projeto do governo federal do negócio das crianças viajar lá, de receber o pé de meia. Teria que perguntar pelo menos cinco questões de matemática da tabuada. Opa, ganhou. 8 vezes 9. Tá aqui.
Só que tinha que ser 5. 3, vai, 3. Senão eles iam falar que ele mas estava igual pegando o pessoal, só concluindo aqui, né? Então, o pobre, não tem que dar o peixe, tem que se dar a pescar. Mas é engraçado que para os deputados, para os políticos, daí pode dar o peixe. Dinheiro nosso. O dinheiro nosso. Isso que eu fico enraivada. Porque o dinheiro, quando o político pega o dinheiro dele, ele não gasta no lugar que ele mora. Ele vai viajar nas Ilhas Maldivas, ele compra enxoval para o filho dele fora do país. E o pobre vai comprar onde? Ele vai fomentar no bairro onde ele mora. Ele vai cortar o cabelo? Vai cortar o cabelo no bairro dele, pintar o cabelo dele, vai fazer uma viaginha no Paraná, vai fazer uma viaginha que ele gasta o dinheiro. Exato. Aqui, vira o dinheiro aqui. Então, quando você dá o dinheiro pro pobre, não é que você tá investindo, porque vai rodar ali. E pro rico, o que vai acontecer? Ele vai gastar fora. Exato. Isso, gente, para a política de qualquer partido. De qualquer partido é assim que funciona. Né? Professora, olha, fazia tempo que não tinha uma conversa assim, sortida de assuntos e uma conversa tão legal. Uma conversa tão aberta. Você é um cara maravilhoso. Não por isso. Porque é importante as pessoas saberem os nossos pontos de vista enquanto formadores de opinião. Eu sou um formador de opinião com o site Berecando. Você, chamar de você, professora, ao invés de senhora, se você me permite. Você com o TB Express também, não é? Então, é importante que as pessoas tenham esse diálogo diferenciado. É uma entrevista-diálogo que a gente teve aqui. A gente tem que entender que nós não podemos brigar com as pessoas. Não dá para admitir, né? As pessoas ficam brigadas com parentes, não sei o quê, por causa de política, porque eles ficam todos juntos depois. Depois eles fazem os acordos deles para ficar bem na fita. É isso que é interessante. E a gente se mata, aí eles voltam a tudo bem, e daí chega no próximo Natal, um irmão da gente, ele já não veio, não sei o quê. Bem assim mesmo. Irmãos redentoristas lá do encontro que teremos lá em Campo Grande. Nós tivemos isso no nosso encontro. Por causa de política partidária, o encontro do ano passado se esvaziou. E nós tivemos um acordo lá, graças a Deus está voltando. Eu, num primeiro momento, fui um dos culpados, porque eu falava lá das minhas opiniões políticas. Blas Rolon, lá do Paraguai, obrigado pela ideia de um grupo específico político. Por que eu estou falando isso? Façam um grupo, queridos, façam um grupo, o pessoal do Senai, o pessoal da Unipateb, o pessoal do Costa e Silva, o pessoal, estudantes lá dos 7º anos de vários colégios, fazemos aqui de 7º ano, faça um grupinho, pelo amor de Deus, adolescentes, mas, nem tanto, mas os adultos, né? O pessoal lá que estudou no já falei do Senai, o pessoal das universidades do Paraná, aí tem um grupinho lá no WhatsApp, lá, façam só um de político, por quê? Nesse de político, vocês, desculpa o termo, vocês quebram o pau, entendeu? Para que no de amizade de vocês, as amizades não se rompam. Que a gente tem que brigar com quando você entrar no político, você só vai entrar lá sabendo. Não vai ficar bravo não, porque quando você entrou lá, você sabe que daí vai pegar. Igual você fala. Então, no momento, né, por algumas questões que aconteceu na período da eleição, né? Sim. Que, assim, por questão de estadual, né? Isso. De no apoio do estadual para nós aqui, eu fiquei, assim, muito chateada com eles, né? Então, daí, o que aconteceu? Eu peguei e deixei o PT. Mas o meu coração é petista. Eu sou de esquerda, não adianta, eu gosto. Eu, assim, acho que o Lula é uma pessoa, assim, eu gosto do jeito de trabalho dele. É assim, a trajetória dele, né? Mostra como todo mundo tem possibilidade. O que aconteceu com ele? Um cara que veio de Pau de Arara, né, a mãe sofria violência, abandonou o marido e veio com 7 crianças de caminhão. Imagina, ela veio lá do Nordeste para São Paulo. Fique à vontade, eu só não vou lhe interromper, eu tenho que respeitar. Daí veja bem, o cara chegou em São Paulo, a mulher, pensa a ideia da mulher, né? Com 7 crianças sem roupa, chegou no estado de São Paulo, tudo diferente. Imagina como ela fazia, aquelas crianças para sobreviver, moravam na favela. E as crianças foram crescendo, né? Sendo engraxate, arrumando, vendendo jornal, trabalhando em açougue, ajudante de pedreiro. Daí o cara percebeu. Olha como ele foi esperto. Eu tenho que fazer um curso no Senai para mim ganhar um pouco melhor. Daí a gente já vai entrar naquela questão do torno lá. Então, o cara fez um curso lá, isso que eu estou dizendo, a importância da escolarização. Ele teve um insight assim, eu tenho que estudar para me ganhar mais. Posso falar uma coisa assim para a gente encerrar essa questão política? Você conhece a minha... Não, eu só estou falando da história. Uma coisa boa que eu vou lhe falar. Naquele momento que nós precisávamos sair de uma ditadura militar, de um governo
que houve opressão, como foi importante Fernando Henrique, como foi importante o Luiz Inácio Lula da Silva, o Ulisses Guimarães, gente, foram de sumíssima importância, viu? Não adianta, foram de sumíssima importância. Eu não lembro se eu votava na época, não, acho que não votava na época do Collor ou não. Eu não votei no Collor, claro que não, óbvio, votei no Lula na época. Então, eu falo para vocês, votei no Lula na época, viu? A maioria das pessoas, que, né? Agora, uma coisa, existe o contexto, né? Sim. Existe o temporal, né? Hoje é uma coisa, ontem foi uma, amanhã será outra, então cada tempo é um tempo, né? Eu só quis comentar como que a importância do conhecimento, a importância da pessoa se dedicar, que todo mundo tem chance, exato. Todo mundo tem condição. O negócio fala, o fulano tem um carro, né? Você tem um carro, mas como que ele conseguiu aquele carro? Alguém deu para ele, foi de herança, ele trabalhou, ele paga a prestação, como que ele faz para pagar? Então, tudo tem uma... Exato, Ninguém é um vazio, exato. Ninguém é um livro em branco. Então, a gente traz essa carga com a gente. E isso é importante das pessoas. Então, quando a gente tem que... Então, indiferente se gosta ou não, agora nós temos que fazer o possível para o nosso país ir bem. Eu quero um país melhor. Eu quero um país onde todas as crianças vão para a escola, onde todas as crianças não precisem de auxílio nenhum, onde o pai ganhe o suficiente para manter o seu filho. Eu sonho com o país. Claro. Eu sonho que todo mundo tenha uma casa boa para morar. Claro. Eu faço parte da moradia popular, sou presidente da moradia popular. E minha filha falou para mim assim, sempre tem reunião e fazendo esse negócio. Claro, tem que me inscrever lá para conseguir a casa, porque a minha renda tá ali, viu? Compatível. Tá compatível ali. E daí a minha filha falou assim para mim, mãe, o que você fica fazendo com esse negócio? Você não tem casa para morar? Eu falei, Mari... Jornalismo honesto, não dá dinheiro não, gente, tá? Mas só que tem uma coisa, tem muitos pais dos meus alunos, tem muitos alunos que não têm casa para morar. E daí, se alguém tem que fazer alguma coisa por eles. Então eu montei associação, a gente fez estatuto, a gente organizou, agora nessa semana do dia 10, aproveitar aqui, né? Claro, fica dia 10 de março, o pessoal de Curitiba, lá da União Estadual e Nacional de Moradia Popular, vão vir aqui para Telêmaco Borba, junto com o representante do Ministério das Cidades, e daí junto vai ter, eu vou estar nessa reunião, uma pessoa também da comissão, provavelmente a Mariana Godoy, e daí vai ter o Dedé, vai ter a prefeita Rita, e nós vamos sentar numa mesa redonda, né? E vamos ver as tratativas de um convênio para a construção dessas casas. Essas casas populares, gente, é casa para pessoas que ganham até 2 salários mínimos e não têm moradia própria. Ou ele paga aluguel ou mora em moradia cedida. Na casa de alguém, assim. Entendo. Essa casa é para esse perfil de pessoas. O valor da prestação dessas casas é R$ 95,00. A pessoa vai pagar 6 anos de R$ 95,00. E daí depois a casa vai ser dele. O valor de cada moradia é 170 mil. Então, uma casa de 48 metros quadrados, eu até posso depois mandar para você o modelinho das casas. A casa não tem a parte do forro, tudo de metal, as portas de blindex, que é janelas, olha que legal. O piso de porcelanato. Uma casa digna. Olha que ótimo. Entendeu? Então, eu faço parte desse grupo com muito gosto, sabe? Porque é uma forma de você ajudar as pessoas. E daí tem o modelo das casas, assim, uma coisa legal, né? Que daí todas as casas são brancas. O que diferencia é a moldura das janelas e das portas. Olha que legal. Se você é Uberec, que é a tua casa vermelha, então a moldura da tua casa é vermelha. Se quiser verde e amarelo? Verde e amarelo, a moldura da sua casa é verde e amarelo. Cada um vai escolher a sua moldura, né? Mas a base das casas são brancas. Daí, o pessoal não vai aceitar gente, o verde e amarelo. Para você ter uma ideia, em Cornélio Procópio teve uma professora de história que assumiu lá e tem um modelo, o condomínio modelo do Brasil, em Cornélio. Para você ter uma ideia, eles têm até piscina no condomínio deles. E daí a gente tem aqui, entendemos que já tem 3 áreas que a gente pode construir as casas. Então agora, para esse final de ano, se Deus quiser, a gente quer ver se a gente entrega no mínimo umas 200 casas. Esses sorrisos meus e da professora Fábia é a tranquilidade da amizade que a gente tem há tanto tempo. E a professora Fábia sabendo das minhas convicções e eu sabendo das convicções dela, a gente tem essa tranquilidade, porque sabe que não vai haver acirramento. Não. E sabe que de repente o Uberec vai falar um pouco a mais
pró e a professora falar um pouco mais pró e assim a gente vai. Então esses sorrisos não são não são sorrisos sarcásticos, são sorrisos de uma amizade que dura 40 anos e a professora me conhece aqui, né, professora? Não, e outra coisa, igual eu falo, a gente briga com ideias, com Exato, pessoas. exato. Eu tô num nível já de espiritualidade. Senão assim, o pessoal pega no meu pé, sabe? E com razão, sabe? Ô, Berek, não, é porque a professora Fábia é muito querida e novamente, aquilo que eu agradeci vocês já antes, quando eu estive lá na convenção de vocês, eu fiquei assim, de boca aberta com o respeito que vocês tiveram comigo, sabendo das minhas opiniões. Olha, parabéns. Que eu fui Você me convidou, viu? Obrigado, sim, viu? eu fui secretária do PT desde 2017, 2014, que o professor Juarez assumiu. E daí eu era secretária. Daí depois que ele deixou o mandato, que a gente constituiu novamente a nova comissão provisória, eu fiquei como secretária. Então toda a documentação do PT eu que fazia, toda ela eu que tratava, né? Então a gente sabe muito dentro daquela de organização, de montar, né? Agora eu não sei como eles fazem, mas tudo era eu que fazia essa parte. Você me autoriza a eu colocar pouco escrito nesta nossa matéria e deixar mais o vídeo? Porque como a gente falou bastante à vontade, se você me autorizar, tá? E quando são amigos meus, eu peço esse favor, né? Então, eu iria fazer uma entrevista mais curta. Mas nossa conversa não podia ser atrapalhada no meio, não. Não, tá muito legal, né? Não, se nós ficar aqui, nós amanhecemos, conversando, amanhã tem mais ainda pra falar. Professora, vamos vender o peixe aqui do TB Express, né? Exato. Faz favor. Então, pessoal, nos siga nas redes sociais, tb.express. Então, se você colocar lá no Insta, nós já estamos com o Insta lá, já temos o número de seguidores, vai ter muitas matérias culturais, vai ter matérias informativas, agora vai ter uma matéria que o dia 28 agora vai acontecer o alinhamento de todos os planetas do Sistema Solar. Uau! Então, a gente tá lá, colocou, se você pegar uma foto, mandar lá, marcar a gente vai sortear um prêmio. Olha que legal. Isso é informação importante. Claro. O próximo dia que vai ter esse alinhamento é em 2162. Olá! Que legal. Então, é uma coisa... Estamos falando com a professora de física, gente. Não esqueça, não é todo dia. Então, gente, esse tipo de informação, falou sobre o estado de saúde do Papa, nós falamos ontem, toda segunda-feira, a gente vai fazer um resumo do que aconteceu na Câmara Municipal, isso é muito importante. Até a gente ficou chocada, né, que só tem indicação e requerimento, um projeto de lei, né. Então, nós temos que indicação não precisa do vereador. Indicação, qualquer um vai lá, liga lá e pede para fazer. Não precisa o vereador fazer. Requerimento, não precisa pedir para a prefeita como que estão fazendo. Só ir no portal de transparência e vai direto para a fonte. Não precisa pedir requerimento para ver como que estão as coisas. Então, são esses tipos de coisas assim, que a gente vai fazer bastante no nosso jornal. No nosso jornal, a gente vai ter uns colaboradores também. Exato. Nós vamos ter a Isa, que vai trabalhar com umas produções infantis. O professor Edno, que vai fazer uma matéria com a gente. A professora Mônica. Daí nós temos a Ioná, que vai falar sobre a importância da adoção de animais. E a gente vai ter vários colaboradores, a Carmen, que vão fazer também o nosso... A Carmen Natureza? A Carmen Natureza. Um abraço, que entrevista maravilhosa. Ela é uma graça. Então, esse tipo de coisa a gente vai ter no nossa aba do nosso Instagram. Vocês podem ver lá que já vai começar a trabalhar. Vai começar a já bombar nos próximos dias aí. E daí nós estamos com o Facebook. Daí o Facebook é o mesmo TB Express. Só que a gente teve um probleminha na hora de montar ele. Ele ficou 15, 14 dias bloqueado. Então daí agora a gente já vai trabalhar com o Facebook também. Vamos montar o site, e daí a questão dos podcasts e do jornal impresso vai ser um futuro não muito distante. E daí assim que eu melhore a minha parte teórica sobre jornalismo, né, sobre comunicação, daí a gente vai expandir e não tem que nos segure. Olha lá. O legal, aquilo que eu falei, somos amigos de jornalismo e jamais de gladiadores, não é? Não. Então, professor, eu espero tudo de melhor no TB Express, viu? Espero que vocês continuem nessa crescente, como estavam tendo lá com a Tribuna, agora como TB Express, porque, novamente, o Tremco Borba tem espaço para todos. Quando eu vejo, então, que está a professora Fábia e também a nossa Ariane Gural, eu fico com a equipe, fico muito feliz. Vocês, mulheres,
Vamos dominar esse mundão aí de uma Vamos. forma muito legal, viu? Ah, mas a gente quer dominar, mas tendo os nossos súditos, né? Aham. Os homens do lado. Né? Tá certo. Sônia, tchau, muito obrigado. Imagina, foi um obrigado prazer. pelo carinho. Vamos dar um tchau pro povo lá? Tchau, povo. Sônia, mais alguma coisa? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. E nunca se esqueçam, né, que a gente pode brigar com ideias e não com pessoas. E qualquer tipo de polarização, há perdas. E perda, eu fica ruim para mim e fica ruim para você. Nós estamos juntos para somar, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço, tá? Quando eu estive aqui no Natal, eu vim trazer o livro que a professora comprou de mim. Eu nunca tinha me deparado com jovens com ideias tão interessantes, tão inteligentes, debatendo. Eu cheguei, parei a conversa deles aqui, dá licença aí. Nunca vi esse cara na minha vida. Quero parabenizar vocês, porque que conversa interessante, inteligente. Quem estava na conversa? Estava o meu filho, né? O Pedro. A Mariana. A Mariana, a sua? A minha filha, a Mariana. Meu genro, o Marcos Rafael. O Marcos Rafael. E quem mais que estava aqui? Um amigo deles, parece. Estava um amigo deles aqui, quem que era? Eu não lembro quem. Acho que era o Guilherme Garcia. Fiz questão de falar isso, né? Aham. Parabéns, gente. Ó, muito legal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.